Ô, mano, e voltando na conta lá ainda, vamos supor, o cara que prescreve dieta ou quer fazer pra ele mesmo. Como é que ele escolhe entre ou calcular o TMB e adicionar uma quantidade de caloria ou fazer que nem você? Tipo, pega um peso e faz, sei lá, de 30 a 60 calorias Uma por... proporção, né? Porque assim, o cara que tem 100 quilos gordo é diferente do cara que tem 100 sim. quilos com, sei lá, 15 de BF, por exemplo. Tudo é contexto, né? Tudo é sempre contexto. É o que tá fazendo e para você analisar. Então, o que o cara tá comendo? Qual que é o teu recordatório alimentar? Tipo, a pergunta seria assim, como o cara calcula quantas calorias ele tem que consumir, mais ou menos isso? Assim? Primeiro ele calcula quanto ele tá comendo, para ele entender qual que é a situação dele. Se o cara tá comendo, com certeza, se ele não tá, obviamente, se sabotando e mentindo, né? O cara pesa 90 quilos, com BF médio, ele treina bem, e aí tá comendo lá 2.000 calorias por dia, né? E o peso tá assim, tá estável, a composição corporal estável, para mim tem algum tipo de disfunção metabólica ali. Já não tem nem possibilidade de fazer cutting, inclusive. Então ele vai ter que aumentar mais gradual, porque se o BF tá alto, ele tem uma predisposição para acumular mais gordura do que qualquer outra coisa. Aí você geralmente vai gradual, né? Entre 4 a 6 calorias por quilo de peso corporal gradualmente. Ajusta a proteína, aí vai trabalhando em cima de carbo e gordura o mais baixo possível. Imaginando que tá harmonizando, né? 4 a 6 calorias por quilo de peso corporal. Para um booking. Iniciando, imagina que o cara tá nessa disfunção, né? Tá assim, comendo pouco, com BF alto e composição corporal estável e nada tá acontecendo. E qual seria a diferença dele pegar, calcular o TMB, considerando BF, idade, sexo, nível de rotina? Porque é subjetivo. O pessoal gosta de falar, quer perder gordura, estabelece déficit energético. Então, calcula o TMB, mais a taxa de gasto de atividade física, o NEAT, etc, e já era. É muito subjetivo. Eu já peguei muito paciente treinando, fazendo cardio e realmente consumindo 1.800 calorias por dia e nada acontecendo. Então, como é que eu vou usar como referência a situação dele para um outro atleta, para um outro indivíduo, que às vezes tem um gasto energético 2 vezes maior? Então, eu não levo nenhum tipo de cálculo em consideração. É clínica e contexto. Pelo menos a minha forma de trabalho é clínica e contexto. Então, você joga uma caloria e vê como responde. Pô, não foi bom, então sobe, diminui. Exatamente. Eu analiso primeiro o que ele está fazendo, porque já são 17 anos que eu vivo bodybuilding, né? Tem uma experiênciazinha. Então é bastante. E eu testei de tudo que é coisa em mim, me vendo todo dia, e pacientes que também conversando sempre. Né? Tem muito dado, muita informação. E aí, com o tempo, você entende melhor o que está acontecendo. Então, pro cara que tá assistindo, para ele também funcionaria assim, ele põe lá a quantidade de caloria e vê como é que progride. Calcula o que ele tá comendo antes de tudo para entender o contexto dele, né? Aí começa a comer, pô, tá evoluindo, mantém, não tá, sobe um pouquinho. Exato, porque assim, se ele for ignorar o contexto, e ele for, dependendo da situação, ele for calcular o TMB dele, etc., a taxa metabólica basal mais o gasto energético em atividade física e não atividade física, às vezes o cara tá comendo 1.500 calorias por dia e o cálculo dele dá 3.200. Cara, o cara vai dar uma extrapolada assim de mais que o dobro. Primeiro que ele não vai dar conta, e segundo que a tendência ele estragar o físico dele é muito grande. Porque, como eu disse, é muito subjetivo o gasto energético. Não é preto no branco, nunca é preto no branco. Do bebezinho. O bebezinho, quando foi fazer os exames lá, a calorimetria direta, no cálculo, eu fiz na época, agora eu não vou lembrar, mas dava umas 4.000, né? 3.000 e pouquinho. Peso, altura... Acho que 3.500, né? Negócio assim. Nem 4, não dava nem cálculo, 4. No papel. No papel. Se fizesse... Na calculadora do Gorgonoid. Isso. Naqueles TDE calculator, tá ligado? Isso. Daria umas 4.000. No exame deu o quê? 8? TMB? Não, 6.000. 6.000, desculpa, 6.000. 6.000 de TMB foi, tipo, acho que o mais absurdo que o cara... E só TMB, né? E você só vinha TMB. consumindo parado. Nem parado. Galera, repouso, tá? Eu tava sentado assim. Repouso. Aí só de colocar a máscara já comecei a ficar ofegante. Pra quem nunca viu, pessoal, é um exame que você coloca uma máscara e ele calcula a... Pela troca gasosa. Pela troca gasosa, então você fica em repouso respirando. É muito mais preciso do que você fazer uma conta matemática. Do que a conta, então, mas eu ainda prefiro usar contexto. Sim, porque claro, isso aí já claro. não bate, já. Não, mas imagina se ele tivesse feito a conta e tivesse colocado 1.000 de caloria pra fazer o booking dele. Ele ia estar num cut. Mas você consumia quantas calorias no dia, na época? Você lembra? A gente contou. As 8.000. Você consumia 8.000 na época? 8.000. Ah, você tava comendo pra assim, caramba. Não, e 8.000, com treino tudo, eu não saía do 0 a 0. Eu mantinha 124, 123. Então bateu bem legal, então. Na época eu até falei, super, tá errado, mano. Você não come mais 6.000 calorias. Eu sempre comi limpo. Né? A gente, vamos pôr, então. Aí eu joguei num app lá, tipo um Fat Secret da vida. Fomos colocando, acho que deu 7, 8.000. Deu 0 a 0. E eu só cresci uma época bizarramente, assim, quando eu dei um estirão, foi quando o Johan falou assim, sai daqui e vai pro Burger King.
Aí eu treinava com o Johan. Então você fez eu isso. Eu ia pro Burger King, GH, insulina. Nessa situação, eu coloco gordura. Começo a jogar gordura. Lanches. Aí faz sentido. Aí eu comecei, meu filho né? começou a responder. Que eu chegava assim, pô... E eu falei assim, seu shape tá uma merda, não tá evoluindo. Caraca. Aí vai pro Burger King. Mas, pessoal, lembrando que é uma exceção, né? O Super tava com 30 IDH, a fisiologia do corpo dele já não existe estudo que E tinha margem pra trabalhar com isso. Treinava bem pra caramba. Era 1,5 gramas de bomba. Treinava com o Johan, né? GH. Treinava até a morte. Mas, treinava até a morte. Um cara normal, eu lembro que o meu... Eu não lembro exatamente o número, pessoal, mas eu fiz também comparado a minha conta e o meu gasto real no exame. Tipo, o exame deu, acho que umas 300 calorias a menos do que dava no cálculo, um negócio assim. Não lembro exatamente. Mas não era tão discrepante, é que o Super é uma exceção. Era um atleta com mais de 120 quilos, com GH pra caralho, metabolismo a 1000, né? Mas normalmente uma pessoa normal, a conta dá... Fica mais próximo. Mas eu já vi a calorimetria não ser tão precisa assim. Então, isso que eu tô falando. A calorimetria não é o método mais preciso. Né? Pra mim, pelo menos, eu não gosto de usar como referência. Eu prefiro sempre contexto, o histórico e a forma com que vai respondendo. No geral, é o que... É o melhor jeito. É que tem muita gente que não tem esse feeling, né, Bruno? Eu tô perguntando assim, pensando no cara que quer calcular para ele, não tem acesso a uma máquina de calorimetria. Então, né? eu nem usaria, inclusive, no caso. Eu usaria, anota certinho o que tá comendo, e aí começa aumentando progressivamente, 4 a 6 calorias. É que tem que calcular sem sabotar, né? Se não faz a mesma dieta todo dia, às vezes usa os 3 últimos dias ou os 3 próximos dias como recordatório, aí calcula os 3, aí tira uma mediana, e aí usa isso como referência, ajusta a dieta com 4 a 6 calorias e aí espera umas 3 semanas, porque o tempo de resposta tem que respeitar também, né? Existe uma resposta aguda quando você aumenta o consumo energético. Geralmente, para um indivíduo com tendência a ganhar gordura, vem mais retenção e tal. Aí depois o metabolismo estabiliza, começa a ter uma resposta crônica, aí você começa a ver se vai retenção embora, se não vem, se vem massa magra, etc. Aí 3, 4 semanas, pelo menos, para deixar o negócio acontecer.